Olá pessoal, aqui é o Rodrigues e estou aqui para mais um vídeo no canal do Primo Polícia. A ideia hoje é passar um vídeo mais leve, com um conteúdo diferente e mostrar um pouco da minha realidade e o que fez eu tomar essa decisão. Então vamos lá, tudo começa em 2011, quando eu já tinha uma experiência na TAI financeira que era vinculada ao Itaú. Teve uma oportunidade, eu fui para a rede Sicoob, uma grande experiência ao Sicoob. Só que naquela época eu tinha um grande sonho, que era trabalhar no banco, na instituição bancária grande. O Sicoob também é muito grande, mas o Sicoob é uma rede cooperativa, diferente. Foi quando eu comecei a estudar, me preparar, e com a ajuda de alguns colegas, eu passei numa prova chamada, na época era Ambima, hoje Ambid, hoje chama Ambima, e tive a oportunidade de ir para o Bradesco. Foi onde começou minha primeira experiência ali num banco maior, e era tudo muito bom, primeiro ano tudo muito bem, e as coisas foram acontecendo de forma natural, como é uma instituição financeira, muita cobrança, meta, e era a realização de um grande sonho. Ao passar dos tempos, eu fui me desgostando daquilo, aquela vida ali já não era mais algo interessante para mim, e eu fui tentando novas áreas. Nesse meio tempo aí, eu tenho um amigo muito importante, que ele já cutucava ali e falava, cara, vai pra polícia, na época até polícia militar, vai pra polícia, é o futuro, é o caminho para nós, é o que a gente pode estar fazendo melhor aí, estudando, tendo uma base aí. E aí foi quando começou a ter aquele gosto. Falei, não, é agora, acho que eu vou estudar pra polícia mesmo. Enfim, com o passar do tempo, no Bradesco tinha uma plataforma, chamava Treinet. Quem entende, conhece muito bem, quem é da área sabe. O Treinet era uma plataforma de treinamentos, né? E o banco meio que te exigia você estar sempre fazendo cursos ali. E isso era fora do seu horário de expediente, não era no horário normal de trabalho, não. Não contava como horas trabalhadas, nada. Não agregava em nada nesse sentido. Só que eu sempre fui meio tarado para estudar. Entendeu? Eu ia mesmo, eu caía de cara ali, matando. E eu trabalhava numa cidade distante, era Itabira, e para o ônibus, eu pegava, na época eu não tinha carro ainda, pegava o ônibus na minha cidade e parava lá em João Molevade, volta de meia-noite, 1 da manhã, e o outro ônibus que ia de Itabira, de João Molevade para Itabira, ele era só 6 da manhã. Então eu ficava lá quem conhece ali o Graal, ficava lá, madrugada toda esperando. E nisso, naquela época eu tinha um notebook, não era hoje tão assim acessível essas questões dos telefones, dos smartphones, de boa assim para fazer cursos, ler PDF. Então eu levava meu notebook. Com esse notebook, o que eu fazia? A noite inteirinha eu ficava lá fazendo esses treinetes. Então é um curso atrás do outro. Quando foi nenhuma dessas, tinha umas reuniões mensais lá, o ônibus peguei 6 da manhã, o ônibus por algum motivo garrou, cheguei no horário de trabalho lá um pouquinho atrasado, não do horário de trabalho normal, pro horário da reunião. E esse gerente meu na época ficou doido, falou que era uma certa irresponsabilidade minha, mesmo sabendo, né, a distância que era pra minha cidade, era 380 quilômetros, se eu não me engano, na época. Mas mesmo assim, aquilo ali foi um gatilho de eu falar assim, eu tenho que sair daqui, isso aqui não vai dar certo pra mim não. Foi quando, na reunião ali acontecendo, no andamento da reunião, o cara falou, na hora que abriu a plataforma lá, porque tinha essa cobrança de quem fazia cursos, eu tinha 16, 18 cursos feitos no mês, e a galera, o normal é 1, 2, as pessoas faziam só pela obrigação. Cara, no meio da reunião ali o cara já falou, quantidade não era sinônimo de nada e que não tinha necessidade de eu fazer aquele tanto de curso. Aí fica aquele paradigma, né? Uai, tem que fazer os cursos, o cara vai lá e faz pra caralho. E agora já não presta o tanto que o cara fez? Só que ele não sabia da minha realidade ali, né? Que eu parava em João Molevade, eu ficava acordado, como não tinha nada pra fazer, eu estudava, fazia os cursos, que era o que eu gostava. Ali eu decidi, eu falei, não, vou estudar para concurso.
dessa forma aí não dá pra mim, não é isso que eu quero mais. E aí eu comecei a me dedicar, só que ainda voltado na área dos bancos. Fiz prova da Banco Brasil, na Caixa saiu uma lista, eu era o último colocado, não fui chamado. E teve uma oportunidade do Banestes, Banco do Estado do Espírito Santo. Pra você ver quando é as coisas. Eu já tinha feito as outras, um amigo falou, cara, vamos lá no Espírito Santo fazer essa prova. Aí fomos lá, fomos pra Guriri, ficamos na praia, tal, domingo fizemos a prova. Depois saiu o resultado, eu estava aprovado, estava bem classificado, fui chamado. E numa cena de certa irresponsabilidade, só de ter sido aprovado e saído meu nome ali, eu já cheguei no banco e pedi demissão. Só para você ver o nível meu de estresse, de insatisfação como local. Então, chamou aqui. Então, naquilo ali, vocês desculpa aí essa corte no vídeo aqui, achei que estavam me chamando, mas seguindo aqui. Então ali, numa certa irresponsabilidade, já pedi demissão, aquilo ali eu já estava cansado daquela vida, aquilo não era pra mim. E pedi demissão e fui pra casa. Cara, aí começou o meu drama, porque demora, né, concurso. Te chama ali depois de um tempo, você ainda tem que fazer exame, essas coisas todas. E o medo que eu tava de não ter dado certo. E ficou, mas graças a Deus demorou um pouquinho e fui. Fui pro Banestes, ainda uma experiência meio assim nova. Era Banco do Estado do Espírito Santo, mas a princípio eu trabalhei na agência de Nanuque, que é fronteira com o Espírito Santo e Bahia. E aí segui minha vida. Foi assim, os melhores anos da minha vida como bancário. Não prometeu nada e entregaram muito. O pessoal do interior do Espírito Santo é muito bom, né, de lidar. Na capital eles são mais fechados, mas no interior muito bom de lidar. Enfim, trabalhei lá esse tempo todo. Só que a época, quando eu fiz esse concurso e estava estudando, como é as coisas. Você está numa frequência de estudo, qualquer prova que vem para você, você consegue bem. Às vezes você nem sabendo tanta coisa ali. Foi quando eu fiz a prova, então, agente penitenciário. Não era polícia penal. E naquela época era mais fácil. Não tinha uma concorrência tão acirrada como é hoje. Não tinha essa visibilidade que é a profissão hoje. Consegui mais uma vez passar. E sem saber, é engraçado. Foi até um colega que trabalhava junto comigo, o Nilo, lá no Banestes, falou assim, cara, seu nome saiu aqui na lista do agente penitenciário. Eu acho que era o 41, 40, alguma coisa assim. Você vai? Aí eu falei assim, ô moço, deixa seguir aí. Vamos fazer nas fases, se der certo, deu. Foi quando foi indo, foi prosseguindo. Demorou, na época, assim, uns um ano, alguma coisa do tipo. Fui chamado. Até a minha gerente lá, outra pessoa, outra história, gerente do Banestes, a Iandra deu uma moral do caramba, fiz tudo. Naquela época, o curso, e ainda hoje é uma coisa ruim no concurso da Polícia Penal, o curso de formação é uma etapa, você já não entra na polícia, você faz o curso de formação, para depois vir. Naquela época o curso de formação era pouco tempo, 40 dias, eu tirei umas férias lá, no dia que começou o curso eu comecei minhas férias, e aí seguiu minha vida. Fiz o curso, voltei, e lá no Banestes eu já tinha falado, ó, eu vou sair, realmente. Ainda tive, assim, uma coisa... Na época eu tinha passado na Faculdade Pública de Linhares, de Direito, que era meu sonho também, eu não era formado ainda. E já tinha conversado, o gerente de Linhares era um cara que eu trabalhei, que liguei pra ele, falou, não, pode vir que você fica aqui, mas tinha algo me incomodando, eu falei, não, eu tenho que sair. Acho que chegou o fim de minha linha no banco. Então, por isso... o tema desse vídeo é esse, larguei o banco e virei um policial penal. E minha vida mudou, ela transformou, cara. Você não tem ideia do que é uma vida mudar. Então, daquele dia ali, quando saiu a posse, vim para Minas, vim para minha cidade, Teófilo Otoni. Tomei posse, fui para BH, tomei posse, voltei e assumi na unidade prisional. Como muitos de vocês aí, nunca nem entrou na unidade, eu nunca nem tinha entrado, sabia nem o cheiro. E realmente, o primeiro dia é estranho. O primeiro dia aquele cheiro é estranho e depois você não sente mais. É um local normal. E aí, cara, primeira coisa, matriculei na faculdade novamente para retomar, porque eu demorei 10 anos para formar em Direito. Eu entrei na faculdade em 2007. Primeira vez parei porque não tinha dinheiro. Segunda vez eu parei porque tinha aparecido uma oportunidade de emprego fora, eu fui. E na terceira vez, que foi essa, no retorno para a cidade,
Eu fui concluir o curso em 2018. Primeiro ponto, primeiro sonho concluído, porque eu tomei uma decisão importante lá atrás. Fiz minha casa, cara. Fiz minha casa. O outro ponto, se eu tivesse continuado no banco, talvez eu nunca, ou não sei, é difícil dizer, porque dava para ter uma casa também. Mas a vida do bancário, ela é mais incerta. Hoje você está numa cidade, amanhã você pode estar em outra, e aí vai. E na época, muita gente questionou, cara, mas por que você vai largar o banco para trabalhar em cadeia e tal, não sei o quê. Tem muito esse estigma. E vou te falar a verdade. A melhor coisa que eu fiz, o banco é notório, tem um certo status ali, o bancário e tudo. E na Polícia Penal, como é um trabalho intramuros, você não aparece muito, rola uma curiosidade, as pessoas não entendem, não sabem como funciona. E você não é visado. Você vai, vou te falar, talvez seus vizinhos, se não sabem ali que você é um policial penal, não sabem nem o que você faz. Porque você vai para um lugar, volta no outro e tá 3 dias em casa. Ou mais, né? Se você tiver uma folga, alguma coisa do tipo. Então, é diferente. Então aí você tem que escolher para sua vida. Você quer uma visibilidade, mostrar, pô, sou bancário, tal, eu segue aqueles, né, aquelas pressões do banco, você tem que ter a melhor roupa, você tem que viajar, você tem que ter o carro do ano. Você quer ser um policial penal, ganhando mais às vezes, dependendo do cargo, função, tempo de serviço ali. Só que mais, vamos dizer, quase um minimalismo ali, mas na sua, vivendo sua vida, sua família, seu conforto. Então são esses paradigmas. O que você quer para sua vida? Tem muito hoje bancário que não tem a qualidade de vida. O bancário que estiver vendo aí, ele sabe. Não tem a qualidade de vida, não tem tempo, é segunda a sexta, é pressão, é cobrança, meta e tal, que você não vai... E outra, se eu tivesse continuado no banco, eu já teria sido mandado embora. Esses tempos aí agora, quem acompanha algum tipo de notícia, tá vendo quantas agências foram fechadas, de Bradesco, Itaú e mais. Então, hoje, na Polícia Penal, tô lá. Outra coisa, na Polícia Penal, é todo mundo ali, servidor público, todo mundo tem sua autoridade, então você não cala a boca muito pra muita gente, você respeita a hierarquia, sim, mas o que é errado, o que for errado, você vai discutir, você vai debater, você tem direitos. E no banco, você sendo servidor, colaborador da instituição, você pode discutir se algo está errado ou não? Você pode discordar de alguma coisa? Quem é bancário sabe. Vou dar um exemplo aqui, gente, bem aleatório. Todo mundo tá vendo essa confusão do INSS, estão cobrando taxa e não sei o quê. Vamos pro lado do banco. Quantas taxas são cobradas das pessoas aí? Ninguém sabe. Vou te falar quantos policiais são lesados nas contas bancárias ali. O colega nosso lá, ele foi fazer um consignado lá, cara, só de seguro do consignado, que não tem jeito de desconto direto contra cheque, eles meteram mais de 5 mil reais de seguro. Se não é eu dando grito pro cara, falando, não, vai lá, cara, tá errado. Aí ele foi lá, o banco devolveu 6 mil reais. Se eu fosse eu, o advogado na causa dele, eu tinha ganho o dinheiro ainda. Mas não, conselho. É a gente sabendo o que tá errado e dá o grito e fala. Você está me entendendo? É essa a diferença. É essa a diferença. O policial penal, ele exerce uma função intramuros importantíssima para a sociedade. O bancário também exerce a sua função. Só que eu, na minha opinião, larguei. Não fazia mais sentido aquilo ali para mim. E hoje, talvez, tem uma pessoa aqui, ex-bancário, alguma coisa assim, que está desempregado. E pode, de alguma forma, ter chegado e visto esse vídeo meu e vai falar assim, poxa, ele tá certo. E eu tô certo. Eu já tive conversando com colegas gerente, que falam, não aguento mais, não sabe o que fazer. E não tem outra escapatória, porque aquele serviço ali já tá mais velho, já tá com 40 anos. E aí fala, e se eu for demitido agora, o que eu vou fazer da vida? É o que eu falei, eu falei assim, ó, você quer viver uma vida sem muito glamour, vem pra Polícia Penal, glamour no sentido de exposição. Mas você vai ter qualidade de vida, e é isso que conta. Tempo pra sua família, tempo pra você viajar, tempo pra você fazer o que você quiser, pra você estudar, pra você empreender. Que servidor público não fica rico.
Mas o servidor que empreende, ele fica rico sim. Tem vários casos aí. Serviço público é para te dar estabilidade, comodidade e previsibilidade. Você sabe quanto você ganha, você sabe quanto você ganha mês que vem, você sabe quanto você ganha até o final do ano. Olha lá até o final da carreira. Já no outro, não. Então é sobre isso. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Se você está desempregado, olha o concurso está aberto. Estou falando aqui hoje da Polícia Penal de Minas, mas abriu Polícia Penal do Espírito Santo, Polícia Penal de São Paulo, e vai vir uma sequência de concursos. Basta você escolher aí. Hoje eu defino Minas, né? Vem para Minas que é melhor. Vai ser uma ótima oportunidade para você. Vai melhorar. Tá ruim, mas vai melhorar. Não tem como. Não tem como nós ficarmos para trás de estados como Goiás, como o Espírito Santo e alguma outra vantagem. Não tem como. Minas vai ter que dar um up na segurança pública. Já tá bom, mas pode melhorar, pode alcançar esses outros estados. Entendeu? Então é sobre isso um pouco que eu queria falar, de uma forma mais leve. Vim aqui que estou fazendo uma caminhada. Hoje que eu estou gravando é um domingo, mas eu poderia estar fazendo isso aqui na segunda, na terça, na quarta. Eu tenho tempo, eu posso, e vários outros podem. E você já pensou para avaliar isso? O que você tem feito para ter esse tempo disponível, tempo para sua família, tempo para você investir nos seus projetos. Então, cara, é dessa forma que eu falo. Vou me despedir aqui agora para o vídeo não ficar tão longo. Acompanhe meu canal, veja os outros vídeos. Vou deixar aqui, aprendi isso hoje ou ontem também, sobre como deixar um link aqui para acessar um arquivo. Vou deixar aqui, eu fiz um PDF sobre 10 dicas, é de graça, você acessa 10 dicas para fazer o concurso da Polícia Penal. Chama Foco Total. E é isso. Muda de vida que vai ajudar. Beleza? Muito obrigado pela oportunidade. Se inscreva no canal. Tranquilo.